Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, o primeiro assunto de hoje é o presidente da República, Lula, falando para a imprensa estrangeira. O pessoal chama de imprensa internacional, né? Imprensa internacional deve ser algum órgão da ONU, imprensa estrangeira. Né? Falando para a imprensa estrangeira, diz que no Rio foi uma matança. Com isso, ele confirma a preferência expressa naquela frase que ele deixou lá na Indonésia, né? Usuários são vítimas dos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Eu estou aqui em uma pesquisa de hoje, da Genial Quest, em que 60% das pessoas ouvidas creem que é o que Lula realmente pensa. E só 33% acreditam que foi um mal-entendido. Eu acho que foi no estrito senso do ato falho de Freud, em que o inconsciente fala. É mais forte que o superego que faz a censura e põe para fora o que a pessoa realmente pensa. Na mesma pesquisa, 60% dizem que o Lula vai mal em segurança pública. Só 18% dizem que ele está bem. Ele talvez, dessa vez, não esteja pensando em eleição, porque essa eleição está cada vez mais impregnada do tema segurança pública. Bom, Lula, que não apresentou os pêsames de chefe de Estado aos policiais vítimas de bandidos, às 4 famílias que perderam o marido e o pai, os maridos e os pais, agora disse aos jornalistas estrangeiros que foi uma matança. Disse que a ação do Estado foi desastrosa, embora várias pessoas possam julgar que foi um sucesso. Certamente ele viu, então, as pesquisas. Disse que os mandados, olha a lógica, o nome disso é falácia. Disse que os mandados eram de prisão e não tinha ordem de matança, e houve uma matança. E ele disse que quer que uma perícia da Polícia Federal examine lá os corpos. Pois a perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro examinou os corpos e descobriu que a japinha do CV, do Comando Vermelho, não está entre os mortos. Portanto, nenhuma mulher, assim como nenhuma criança, nenhuma pessoa idosa, só combatentes. Era um combatente que veio da Bahia, que estava homiziado lá no Vale Acouto, do Alemão ou da Penha, né, o santuário do crime, e pagando pela hospedagem e segurança. Foi um homem de 22 anos, que ficou com o rosto desfigurado. Vocês devem ter notado que os mortos, em geral, foram na cabeça, né, ou na femoral, por causa do colete blindado que usavam. Né. E com isso, criou-se, político vai rápido, né? Criou-se uma CPI aí para investigar o crime, etc. Né? Por outro lado, o governo federal também, vamos trocar o nome, né? Não é quadrilha, é facção. Vai fazer alguma diferença isso? Né? Estão tentando também classificar como terrorista, organização terrorista, e é organização terrorista. Né? Se impõe a uma comunidade, se bloqueia ruas, altera a vida de uma cidade, se pratica extorsão, cobrando segurança, né? Isso é terrorismo. E a oposição, a bancada da agricultura, quer incluir aí o MST, que faz o mesmo, que invade propriedades, que mata gado, toca fogo em trator, destrói laranjais, destrói paióis, invade casa-sede e leva tudo, né?
Estão querendo. Acho que vai ser difícil, porque certamente o governo vai se mobilizar em torno de mais este protegido. Então, o problema é que PT, PSOL e PCdoB, principalmente, né, estão algemados, como diz o editorial do Estadão de domingo, e o Carlos Alberto de Franco, né, estão algemados ao marxismo, que considera o criminoso um oprimido pela sociedade. E eles só pensam nisso. Né? Então, por uma questão ideológica, defendem o criminoso, são contra a polícia. Só a polícia de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, eles apoiam. Né? A polícia do partido. Aquele que oprime milhões com ameaças, com julgamento sumário, execuções. Né? Aí conseguiram lá que um do PT presidisse a CPI do crime organizado. Ele é delegado de polícia. É o senador do PT do Espírito Santo, Fabiano Contarato. O adversário para presidir seria o general 4 estrelas, senador pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão. Mas perdeu Hamilton Mourão por 6-5. Ficou vice. Né? Ou seja, o vice substitui o presidente quando o presidente não pode. E o relator é o senador do MDB de Sergipe, Alessandro Vieira, que já tomou a iniciativa de convidar o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, o chefe da ABIN, o chefe da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, convidou também alguns entendidos, experientes, como Rodrigo Pimentel, que já foi do BOP, né? O promotor público de São Paulo, Lincoln Gaquia, que é um especialista em PCC. Né? Enfim, temos aí uma CPI, CPI do crime organizado. Sim, está convidando também, ninguém está convocado. Os governadores dos estados com mais problema, Amapá, Bahia, Pernambuco, Ceará e Alagoas. E os estados que estão resolvendo o assunto, eu estranhei que não apareceu lá o de Goiás, mas Santa Catarina, o Jorginho Melo, Paraná, o Ratinho, Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e aqui do Distrito Federal, em que a vice-governadora Celina Leão brilhou lá na reunião no Rio de Janeiro de solidariedade a Cláudio Castro. E aí, gente, no momento que eu estou gravando, eu não sei se vai começar agora, são 19 horas, no TSE, julgamento que pode tornar inelegível o Cláudio Castro. Aí a gente fica pensando, puxa, é represália? Não, é coincidência. Ah, que coincidência! É mera coincidência. Eu acho que o TSE, para evitar que a gente pense que é represália contra Cláudio Castro, que adia esse julgamento para mais além. Aliás, é possível que haja hoje um pedido de vistas, o que equivale a adiar o julgamento aí por uns 30 dias, para não pegar tão mal assim como está pegando. Né? E por fim, eu falei em convite para ministro. Não é o caso do ministro Lewandowski na Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores da Câmara, porque ontem, pela terceira vez, ele convocado, não estava convidado, não foi. E agora o presidente da comissão já está, Felipe Barros, do Paraná, do PL, se não me engano, já está em contato com o presidente da Câmara para que haja um requerimento à Procuradoria-Geral da República pedindo enquadramento em crime de responsabilidade de um ministro que não atende à convocação de uma comissão da Câmara, que tem o poder de convocar, ele tem obrigação de atender. É convocado pela votação da comissão. E
a convocação dele foi aprovada pela maioria da comissão da Câmara. Então é isso. De Brasília, antes disso, é preciso lembrar, a gente fala em segurança pública. É um dever do Estado, como é dever do Estado também a proteção à vida, à propriedade, está escrito no artigo 5º da Constituição. Vida, segurança, propriedade. São princípios de filósofos políticos, mas os constituintes ainda acrescentaram liberdade e igualdade. Não é de ideologia, é dever do Estado a proteção da vida, a segurança e da propriedade. Quem está contra isso, quem está protegendo o que agride a vida, a segurança e a sociedade, está agredindo também o artigo 5º, que é um dos mais, talvez o mais importante da Constituição. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.